Boa noite, queridos. Aniversário de casa espírita é sempre aquele momento das pessoas, da hora, das pessoas que estão presentes hoje, lembrarem, né, de que a casa surgiu do esforço, do trabalho de outras gerações, do empenho, da dedicação, e tudo isso tem uma finalidade, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, nós que estamos hoje na casa espírita, temos esse compromisso. Muitas vezes a gente frequenta, assiste a palestra e pensa que a responsabilidade da divulgação é de quem faz palestra, né? O que acontece? No nosso dia a dia, e isso eu combinei com o Emmanuel, aí ele mandou essa mensagem aí, no dia a dia, nós estamos numa fila, nós estamos numa sala de espera de médico, nós estamos num transporte público, nós estamos numa ocasião social, nós estamos no nosso trabalho, e aí chegam as pessoas que estão caminhando conosco nesse momento e dizem assim para a gente: está muito difícil, né? Aí você, espírita, fala o quê? É mesmo? É mesmo? Chega assim para a gente, assim, o mundo hoje em dia está horrível, né? Aí você, espírita, diz o quê? Está mesmo, está mesmo. Jesus disse uma vez para os apóstolos, né, que o sal só tem valor porque ele salga. Se você descobrir que o sal não está salgando, o que você faz com ele? Joga fora. Por que você vai ficar com aquele pozinho branco ali que não faz nada, né? Então, assim, o espírita que não leva o Consolador prometido, através das ideias que são trabalhadas pelos espíritos e que a gente estuda nos grupos, nos livros, nas palestras, é um sal sem sal. Porque, assim, eu estava até falando ali na entrevista, né? Qualquer pessoa pode achar que o mundo está piorando, menos o espírita. Porque a lei é de progresso. Então, assim, não está ficando mais fácil, porque nenhuma escola fica mais fácil à medida em que você avança. Então, quando é que a escola é mais fácil? A escola é mais fácil quando você está lá, não sei mais como é que chama hoje, no meu tempo era jardim de infância, né? Você está lá, brincando no tanque de areia, colorindo com lapisinho, né? Comendo merenda, tirando soninho. À medida em que você vai avançando, aí começa a aparecer leitura, matemática. Aí, quando você acha que já está muito complicado, aí vem física, química, biologia, né? Aí, quando você acha que agora deu, se você for para uma universidade, aí você vai ver que seu livrinho, que era assim, você achava grosso, ficou assim, né? E as responsabilidades da vida profissional, se você for fazer um mestrado, um doutorado, qualquer coisa nesse sentido. Então, a Terra é, entre outras coisas, uma escola. Então, as coisas aqui não ficam mais fáceis. Ficam mais difíceis. Por quê? Porque a gente está progredindo, né? Então, hoje, nós temos condições intelectuais, morais, espirituais, psicológicas, de lidar com coisas que os nossos avós estariam pirados. Agora, não lidamos com facilidade, assim, tocando flauta, não. É desafiador. E é interessante que Kardec fez essa pergunta para os espíritos, no livro dos Espíritos, né? Assim, considerando a lei de progresso, que a civilização é um progresso, não parece que está piorando a coisa? E ele achava isso antes até da Primeira Guerra Mundial.
Ele achava que a coisa estava difícil em plena Belle Époque, em Paris. E os espíritos dizem assim para ele, olha, erro de observação, estuda a história. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estudar a história, né? Passa para 50 anos atrás, passa para 100 anos atrás, passa para 150 anos atrás, que você vai ver que tem melhoras indiscutíveis. Não vou me deter muito nos exemplos trágicos, né? Mas, por exemplo, hoje em dia você tem uma lei que protege a mulher da violência doméstica. Ainda tem violência doméstica, mas tem uma lei. Existe uma lei que protege a criança e o adolescente. Existe uma lei que protege o idoso. E se alguém quiser reclamar de alguma coisa, tem onde, como, com quem, e tem a lei. Há pouquíssimo tempo atrás, quando eu era plantonista de emergência, né? Tem bem pouquinho tempo mesmo, né? Em termos históricos é bem pouquinho, né? É aí uns 30 anos, 40, sei lá, né? Deixa isso para lá. Uma criança chegava num pronto-socorro com visíveis sinais de tortura, de espancamento, e se medicava a criança, devolvia para a família. Não havia nem a consciência, nem o caminho para se tomar alguma providência. Então, as melhorias estão acontecendo. Só não está, assim, o bem bom que a gente queria. Mas por que será que não está o bem bom que a gente queria? Porque os políticos são corruptos, né? Estão dormindo, né? Gente, são 8 horas, ainda é cedo. Nós estamos na casa espírita, né? Não está o bem bom que a gente queria, porque a gente ainda não merece. Então, nós ainda somos como os bons, né? Os bons, como está também no Livro dos Espíritos. Os bons são mornos. O que quer dizer morno? Aquela coisa que não é nem quente nem fria, né? É aquela coisa que é uma dificuldade enorme para se organizar, para criar alguma solução, para criar alguma alternativa, para criar alguma mudança, né? Todo mundo só quer cuidar da sua vida, né? Até reunião de condomínio os bons não querem ir. Mas depois que o síndico faz lá o que der na telha dele, todo mundo reclama do síndico, né? Então, é claro que essa situação de indiferença, de acomodação, de delegar para o outro cuidar das questões que são de todos, não pode propiciar um bem bom, né? Acontecem aí uma série de incômodos que é para quê? Para nos pôr em movimento. Então, pensando nisso, a gente precisa se perguntar: qual é o papel do espírita na atualidade? Primeira coisa, eu, como espírita, estou desempenhando algum papel? Porque se eu estiver tão abandonado ao fluxo das ideias comuns, eu não estou desempenhando papel algum. Então, o espiritismo é um conteúdo de ideias, alguns postulados básicos, e são eles que têm que fazer diferença na minha vida e na minha atuação no mundo. O espiritismo, a gente sabe que é um tripé. Então, o espiritismo é religião? Também. O espiritismo é ciência? Também. E o espiritismo é filosofia? Também. Então, assim, boa parte dos espíritas aqui na nossa cultura, eles praticam uma religião espírita. Então, como é que é? Bom, em vez de ir na missa ou no culto, ele vai na palestra. Em vez
de engolir a hoxa, ele bebe água fluidificada. Em vez de confessar, ele vai no atendimento fraterno. E já sai do centro com cara de santo. Né? Irmão, irmã, né? O que está faltando? Está faltando muita coisa, né? Está faltando filosofar. Ah, mas eu não sou filósofo, mas é espírita. Para fazer jus a essa denominação, você precisa filosofar. E o que é filosofar? É fazer perguntas e procurar respostas. É, principalmente, perguntar o que isso que eu ouvi na palestra, o que isso que eu li no livro, o que isso que a página falou ali, em que isso se aplica à minha vida? Qual é a diferença que esse conhecimento tem na minha vida? E aí, em respondendo, eu começo a fazer mudanças em decorrência da filosofia. Se eu me recuso a ser um filósofo espírita, eu vou ser um filósofo de manada, porque não dá para viver sem filosofia, porque não dá para viver sem pensar. Então, se eu não filosofar segundo o conteúdo que a doutrina espírita traz para mim, eu vou filosofar sobre a vida como os meios de comunicação quiserem que eu filosofe. Eu vou pensar sobre a vida o que os repórteres, os programas de televisão quiserem que eu pense. Eu vou ter da vida a visão que as mensagenzinhas que eu recebo no Zap me dão. Não estou filosofando? Estou, mas não estou filosofando enquanto espírita. Então, os postulados básicos da doutrina espírita são: há Deus, há uma inteligência suprema no universo. O universo não está à bancarrota. O universo não é um acaso. O universo não é um acidente. O universo tem uma intenção. E a gente chama isso de Deus porque a gente ainda não conhece um nome melhor. Mas algumas pessoas são espíritas, né? Mas elas preferem pensar em Deus como um velhinho barbudo, que se eu for um bom menino, ele me dá meu presente de Natal. Quem é esse? Papai Noel. Esse não é Deus. Mas as pessoas gostam mais do Papai Noel. Ele é mais popular, né? Do que Deus. Por quê? Porque Deus, pelo que a gente pode entender e perceber, tem como pedagogia, como método pedagógico, que o espírito cresça, aprenda, alcance aquilo que ele quer, alcance a felicidade pelo seu próprio esforço. Não é escrevendo cartinha. Então, esse é mais ou menos, em linhas muito gerais, a ideia de Deus, segundo a doutrina espírita, inteligência suprema do universo. Então, há uma inteligência. Então, muitas vezes eu não entendo os acontecimentos. Então, Emmanuel fez ali uma belíssima relação, né, de alguns acontecimentos que a gente não entende. Um terremoto, um maremoto, um vulcão, a gente até nem entende, porque é brasileiro, aqui não tem nada disso, né? Acho que o Emmanuel devia ter posto assalto. Aí a gente ia entender melhor, né? Mas a ideia é essa. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da perda, diante da dificuldade, diante daquilo que você não entende, há uma inteligência trabalhando. E alguma coisa vai surgir daquilo. O meu marido é italiano e a gente vê a televisão da Itália, né? Pela TV a cabo. E até apareceu no nosso noticiário a notícia de um terremoto que aconteceu lá, tem sempre terremoto, né? Aconteceu um terremoto lá e ficaram 3 crianças soterradas, né? O garotinho mais velho puxou os 2 menores para debaixo de uma cama e lá eles ficaram a salvo, a casa desabou toda em cima. E você vê aquela
comoção, aquele envolvimento, aquela atenção, aquele cuidado que a gente deveria ter uns com os outros todos os dias. Então, todos os dias eu deveria me preocupar e cuidar, e apoiar, e sustentar, e dar suporte aos que estão agora em situação de sofrimento, de dificuldade. Mas a gente, né, esse lugar que teve esse terremoto, é um lugar turístico, é uma ilha, uma belíssima praia no Mediterrâneo, lá, as pessoas ali nos hotéis, curtindo aquilo ali, tão indiferentes. Acontece um negócio desse, aí você vê aquela movimentação. É só um treinamento, é só um exercício. E você vê aquele resgate, que eles conseguiram resgatar as 3 crianças com vida, o bebê que eles não estavam ouvindo, foi o primeiro a sair, Vivinho da Silva, né? Todo mundo chora de emoção ao ver aquilo. Por que nós não nos emocionamos em fazer alguma coisa? Em estender a mão, em socorrer, porque os nossos corações ainda estão em processo de evolução. Esse é o caminho pedagógico divino. Então, Deus não nos coloca em situações de sofrimento para testar a nossa fé. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele nos coloca em situações que nós chamamos de sofrimento, porque ainda não aprendemos e precisamos aprender. Então, se eu já consigo entender isso, é esse o Deus que eu preciso levar para o mundo. É esse o Deus que eu preciso comunicar para as pessoas, principalmente para as que estão em sofrimento, e o sofrimento fazendo com que elas se distanciem de Deus, se isolem de Deus. Porque a nossa aproximação de Deus, ela acontece pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pelo nosso amor, que são a nossa herança divina. Então a gente fala assim, o ser humano é filho de Deus. E onde é que está a minha herança? A sua herança está em você, nas potências da alma, no teu pensamento, na tua vontade, no teu amor, na tua sensibilidade. E como é que você sabe que isso é divino? Você sabe que isso é divino porque isso pode ser aperfeiçoado ao infinito, não tem limite. Aí a pessoa diz assim, eu preciso fazer dieta, mas eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. Vocês acham que é isso? Se for, quando você chegar no PROCON de Deus, você reclama que você foi criado com defeito. Né? É justo o contrário. A pessoa tem vontade, mas é de comer. E ela tem uma vontade de comer tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo o médico dizendo assim, se você continuar comendo doce, sal, a gordura, você vai morrer. Mas a pessoa tem tanta vontade de comer que esse negócio é maior do que o instinto de conservação. A hora que essa pessoa resolve querer mesmo uma reeducação alimentar, ela consegue. Por quê? Porque ela está pondo em ação uma potência divina. Então, a vontade não tem limite, o pensamento não tem limite, a não ser os que eu mesmo coloco. O nosso amor não tem limite, a não ser os que eu mesmo coloco. Então, eu digo assim, não gosto de gente assim, não gosto de gente assado, não gosto da torcida daquele time, não gosto das pessoas daquela religião. Por falar nisso, eu entrei errado na Universal que tem ali. Desculpa, entrei no lugar errado. Eu falei com tanta certeza que eles nem contestaram. Enfim, a pessoa, a gente tem isso, né? Se alguém pedir para nós assim, faz a lista aí das pessoas que você ama. Não passa de uma folha de caderno, só à frente, se tanto. Né? E qual é a destinação do nosso amor? Jesus falou, se queres ser perfeito, ama o inimigo. Aí a gente, diante disso, diz o quê? Não quero ser perfeito, não, assim tá bom. Você quer ser perfeito. Você quer ser perfeito? Quer. Por quê? Porque a lei é de progresso.
Então você pode fazer pirraça, você pode fazer birra, você pode empacar no meio da estrada, mas uma hora o sofrimento vai aumentar, 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 para que você queira sair daquele lugar para frente, para que você queira crescer. Então, se a nossa destino, quando ele fala que se a gente quiser ser perfeito, devemos amar o inimigo, ele está dizendo o quê? Que nós devemos amar a todos. Agora, a hora que eu resolvo incluir as pessoas de outra religião, de outro time, que gostam da música que eu não gosto, que gostam da dança que eu não gosto, que gostam da conversa que eu não gosto. A hora que eu quiser incluir essas pessoas no meu amor, o amor expande, porque ele é divino. Então, eu não preciso gostar da música que a pessoa gosta, mas eu preciso amá-la. Eu não preciso gostar da roupa que a pessoa usa, mas eu preciso amá-la. Porque é para isso que a gente foi criado, né? Por amor e para amar, como diz Leon Denis. Então, assim, a gente tem que dar notícia desse Deus no mundo. Porque ou as pessoas não têm Deus, ou as pessoas têm esse Deus, Papai Noel, ou esse Deus que pune. E isso gera o quê? Sofrimento. Muito sofrimento. A gente não faz ideia do tamanho desse sofrimento, né? Uma amiga nossa viveu uma experiência que uma outra amiga me contou, então eu estou contando o que me contaram, que eu contaram para outra pessoa, tá? Isso eu acompanhei, até um certo momento eu acompanhei os problemas de saúde que ela teve a encarnação inteira. Muitos problemas, sempre coisa grave, sempre coisa complicada. A um certo ponto, ela precisou operar o coração. Ela operou o coração. Continuou mais um pouco. Aí, daí para frente, ela começou a ter um problema que precisava operar de novo o coração. Só que o coração não tinha condição de ser operado de novo, pelos meios convencionais. E aí, ela foi lá no centro Leon Denis de Cabo Frio, e Dr. Herman dá alguns atendimentos lá, através do médium Juan, e ele, depois do atendimento, deu um nome de um médico para ela procurar. Sabe onde é que eu vou achar esse médico? Procura no Google aí, né? Ela achou o médico e foi para o médico e falou, olha, Dr. Herman me encaminhou aqui, porque meu problema é esse. Deixa eu ver seus exames. Aí ele viu os exames. Realmente, eu sou o único especialista no Brasil que usa uma técnica que é a única que a senhora pode passar. Mas quem é Dr. Herman? É um médico da Segunda Guerra Mundial. E não sei, como é que é isso? Aí ela explicou, né? E contou lá uma coisa. O médico desabou em lágrimas e falou para ela, a senhora me ensina a acreditar em Deus? Então, o materialismo é um negócio que causa muito sofrimento, porque a pessoa só vê o quê? Sofrimento sem propósito. O que está na vida dela, o que ela tem medo que aconteça. E uma das complexidades do nosso mundo atual é a informação, a velocidade da informação. Então, as pessoas aqui que regulam a minha idade lembram que quando acontecia um terremoto não sei aonde, você ia ver um negócio chamado radiofoto, que era assim um chuvisco que não dava para ver nada, né? Agora você assiste a todas essas catástrofes, guerras, barbaridades, tudo em tempo real, né? Aqui na nossa cidade tem um programa horroroso que o cara vai entrevistar a pessoa que foi esfaqueada, né? Como você está se sentindo agora que você foi esfaqueado, né? Fala aqui para os nossos ouvintes. Então, a cabeça de quem se abandona a essas informações, né? Sem contrapor nenhuma informação transcendente, sem impor, sem colocar diante disso nenhuma ideia filosófica consoladora. Vamos lembrar disso? O Espiritismo é o consolador prometido. Então, a pessoa fica completamente perturbada. Daí a gente vê o crescimento da depressão, transtorno de pânico, uso e abuso de tranquilizantes, de remédios para dormir, e da insatisfação, que as pessoas tentam satisfazer
através de coisas, através de objetos. E a gente vê que essa busca de satisfação, de bem-estar, de felicidade, através dos objetos, é um saco sem fundo. Então, nós ouvimos esses números da corrupção aí, a gente não consegue nem visualizar essa quantia, né? Não sei quantos bilhões, não sei quantos bilhões, não sei quantos bilhões. Mas por que a pessoa precisa de tanto? Para que ela usou esse dinheiro? Por que ela precisa desse dinheiro? Porque ela está distante de Deus. Então, nós que temos uma visão, uma compreensão de Deus, que pode ser acolhida, aceita por uma pessoa minimamente inteligente, por uma pessoa minimamente informada, é a nossa missão. Outro pilar, não é, importante da doutrina espírita é a reencarnação. Ou você acolhe a reencarnação, ou você simplesmente não vê justiça no mundo. Não vê justiça no mundo. Nasceu a filha do príncipe da Inglaterra. Aí a menina, uma boneca, parece aquilo lá. As crianças que estão nascendo aí pela África, ou mesmo no nosso país, em lugares pobres, estão lá morrendo de inanição. Gente, cadê Deus? Que negócio é esse? Então, sem a reencarnação, eu não sei como que as pessoas conseguem conciliar a ideia de Deus sem a reencarnação. Então, nós temos o esquecimento do passado. Nós não sabemos exatamente por que estamos nessa ou naquela situação, mas temos a certeza de que essa ou aquela situação tem a ver com a nossa história. E objetivo o quê? A nossa felicidade. Por pior que seja a situação que esteja ali naquele momento. O objetivo é a cura das doenças do espírito, o objetivo é a restauração dos valores do espírito, o objetivo é transformar um átomo em arcanjo. É uma tarefa árdua, longa. Então, se a gente não precisa estar dizendo para as pessoas aceitarem a reencarnação. Aceita a reencarnação. Não. Mas a gente pode dizer que nós vemos, ou interpretamos, ou entendemos aquela situação através da reencarnação. A pessoa vai elaborar como ela quiser. E como é que eu aplico isso na minha vida? Olhando para as situações da minha vida e trabalhando os meus sentimentos de injustiça, de não merecimento, de revolta, de indignação, que roubam a nossa energia que a gente devia estar aplicando para construir a nossa felicidade. A gente fica nesse processo de indignação, de revolta, de angústia. Não, mas peraí, isso deve ter a ver com as minhas vidas passadas. Se não tem a ver com essa, tem a ver com vidas passadas. Tem a ver com aquilo que eu preciso aprender. Tem a ver com aquilo que eu reencarnei para fazer. Aliás, essa é uma pergunta filosófica que a gente deve se fazer de vez em quando. Você já sabe para que você reencarnou? Será que dá para saber? Molinho. Mais ou menos nada. Molinho, molinho. É só você ver a dificuldade que está na sua vida. Ou aquilo que você considera dificuldade. Ou aquilo que você aborda como dificuldade. Enquanto outras pessoas, na mesma situação, vivendo a mesma dificuldade, a mesma situação, não veem dificuldade nenhuma. Então, aquilo que você percebe como dificuldade está no seu planejamento reencarnatório, como exercício de progresso, como exercício de felicidade, como exercício de crescimento. Então, por que a gente reencarnou no Rio de Janeiro, hein? A gente caiu do bico da cegonha? Ela estava indo para a Suíça, né? Hã? Você acha que é castigo? Pois é. Castigo é antidoutrinário.
né? Na visão espírita não existe castigo. Na visão espírita existe aprendizado. Então, o que é que os desafios da nossa cidade estão querendo me ensinar? O que essa dor que está na minha família, de relacionamento, de saúde, está querendo me ensinar? O que essa dificuldade no meu corpo está querendo me ensinar? Porque se está causando sofrimento, está querendo ensinar alguma coisa. Então, hoje, como nunca, nós temos movimentos espontâneos, independentes da sociedade, para resolver os problemas. E como é que a sociedade se organizou em tantas possibilidades para resolver os problemas? Porque surgiram os problemas, né? Então, se a gente for ver as ONGs, né, os trabalhos ligados a todas as correntes religiosas, se você for ver os trabalhos voluntários de tantas pessoas, grupos de pessoas comuns, pessoas simples, que se juntam para criar soluções, a gente vai entender o que a dor está querendo ensinar. Não precisava ter chegado a esse ponto de dificuldade. Chegou a esse ponto de dificuldade porque, enquanto a lição estava mais fácil, a gente não se esforçou. Agora a lição está mais difícil. Então, é melhor a gente começar a se aplicar agora para ver se facilita daqui para frente, né? O fato é que nós não podemos caminhar indiferentes, não podemos caminhar egoístas, não podemos caminhar fechados no nosso mundinho, porque a lei é justiça, amor, solidariedade, progresso. É toda a última parte do Livro dos Espíritos, né? A lei divina natural. Então, assim, se você olhar para as dificuldades que você encontrou na sua família, para as dificuldades que você vem tendo no seu corpo, para as dificuldades que você vem tendo nos relacionamentos, você vai ver o seu programa didático, a sua grade. Qual é? Por quê? Não é que não aconteçam essas coisas com as pessoas que já sabem. Quando acontece com a pessoa que já sabe, aquilo para ela não é problema. Então, assim, eu converso com uma moça que ela estava noiva, com casamento, tudo certo, maravilhoso, e o rapaz sofreu um acidente e ficou paraplégico. Ela ficou ali ainda um tempo, não aguentou aquela situação e foi a vida dela. Foi lá, vamos lá, umas complicações, umas coisas, né? O rapaz está muito bem, obrigado. Ele tem carro adaptado, ele pinta com a boca, ele participa de vários grupos pelo mundo, é convidado para fazer palestra, ele está ótimo. É ela que não aprendeu a lição. Ele já sabia. Talvez tenha até se oferecido para ensiná-la, né? Eu tenho um slide de uma apresentação que eu uso, né? Que é um rapaz com 2 pernas mecânicas, né, ensinando uma garotinha também a usar as 2 próteses, né? Os 2, assim, com a maior expressão de felicidade, lá correndo numa quadra. É possível? É possível? É possível. Seres humanos como nós, espíritos como nós. Então, nós podemos saber se eu estou sempre impaciente, eu reencarnei para aprender a ter paciência. Se eu estou sempre pessimista, desanimado, eu reencarnei para aprender a ter esperança, a ser otimista. Não otimista ingênuo, otimista com um conhecimento de base que dá sustentação para esse otimismo. Se eu estou num contexto em que eu quero fazer um monte de coisa, mas parece que eu encontro barreiras, eu estou num aprendizado do que fazer dentro daquelas barreiras. Então, assim, dá para você saber para que você reencarnou. No Rio de Janeiro, na sua família, no ano em que você reencarnou, porque a idade que a gente tem em determinado momento também conta, também é importante. E dá para você saber o que fazer daqui para frente, que é isso que interessa, né? Como diz o Chico, não dá para voltar atrás e fazer outro passado.
Então, se eu perguntar para você assim, o que você vai estar fazendo daqui a um ano? Você acha o Rio de Janeiro uma droga? O que você vai estar fazendo daqui a um ano? Na melhor das hipóteses, vai estar do mesmo jeito que hoje, um ano mais velho, reclamando do Rio de Janeiro. Na melhor das hipóteses. Então, você tem muitas coisas para decidir, né? Você tem muitas coisas para planejar, para transformar esse incômodo em alguma coisa de crescimento, para você e para os outros. Para alguma coisa de transformação. Para alguma coisa de aprendizado, porque é esse o objetivo da reencarnação. Espírita adora trazer a reencarnação para justificar seu sofrimento, dizendo que merece. Eu mereço sofrer. O que eu estou dizendo quando eu mereço sofrer? Eu estou dizendo que eu não vou fazer nada. Será que é isso? Isso combina com uma inteligência suprema do universo? O primeiro livro do Richard Simonetti, chamado Atravessando a Rua, tem o caso de uma senhora que era casada com um homem muito difícil, gênio muito difícil, insuportável, mas ela era espírita, então ela resolveu suportar. Ela aguentou porque ela não queria reencarnar com ele nunca mais. Aguentou, desencarnou e recebeu a notícia que não era para amar, era para amar. E como ela não amou, ela ia ter que voltar com ele de novo. Então, isso é o quê? Isso é a pessoa pegar aquela informação e não filosofar, e não pensar, e não raciocinar. Então, espírita que não pensa, que não raciocina, que não filosofa, como eu já vi alguma palestrante falar, é um espiritólico. Né? Ele é espírita, mas vive como viveu há tantos anos na prática católica, de ir à missa, de tomar hóstias, de confessar, e pronto, já está tudo certo, né? Vai para casa em paz. Não, está tudo resolvido. Né? E vamos pedir a Deus, e vamos pedir a Deus, e vamos pedir a Deus, e vamos pedir a Deus. Parece que, né, se Deus me der saúde, o resto eu consigo. Deus não dá saúde não, gente. Deus dá o caminho da saúde. Para eu ter saúde, eu preciso fazer a minha parte. Não é? Que é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar dos sentimentos, cuidar das emoções, estar em harmonia com a lei. Aí eu tenho mais uma possibilidade de ter saúde, se bem que reencarnado aqui, a doença está meio que no pacote, né? Meio difícil. A gente respira poluição, a gente come coisa com agrotóxico, a gente tem um estresse inquestionável. Então, alguns problemas de saúde são inerentes. Mas, da saúde, de mãozinha beijada, dá não. Deus me dê paciência. Né? Deus dá paciência? Não. Deus dá gente irritante que é para você desenvolver a paciência. Né? Então, a expressão de Deus na criação não é pessoal. A expressão de Deus na criação não é a imagem e semelhança do homem. A ação de Deus na criação é através das suas leis. Essas, sim, são as mesmas para todas, são iguais para todos. Quanto mais em harmonia com a lei, mais bem-estar você tem. Quanto menos em harmonia, mais sofrimento. E assim você vai aprendendo, né? E processando a sua evolução por você mesmo. E o espírita tem que ser cientista? Ou se interessar por ciência? Hoje nunca foi tão fácil, né? Você põe lá no Google lá o que você quer saber sobre botânica, biologia, astronomia, e assim, não sei com que cara as pessoas vão chegar no mundo espiritual tendo passado anos a fio sem aprender nada. Terminou lá o ensino,
né? Lá o ensino que fez, não sei qual foi, decorou os rios da margem esquerda, da margem direita do Amazonas, e desde então os neurônios estão de férias. Né? Não precisa mais aprender, já aprendeu, né? Aprendeu. Assim, então, como espírita, e o espiritismo é ciência, e tem a proposta ousada de Kardec de caminhar lado a lado com a ciência, o espírita tem, na medida das suas possibilidades e do seu conhecimento, de ampliar cada vez mais o seu conhecimento. E hoje em dia já tem muita coisa, muito estudo, muita palestra, muita gente interessante falando sobre espiritualismo e ciência. A gente precisa conhecer essa gente, a gente precisa ouvir essa gente. A gente teve aqui no Rio de Janeiro o Mednesp, né? São médicos falando sobre medicina e espiritualidade. Então, tem médicos falando sobre medicina e espiritualidade nas universidades, nos hospitais. Eles estão fazendo uma coisa que os espíritas se encolhem ou não se capacitam para fazer. Que é falando da ação da prece, da imposição de mãos, da meditação, o impacto dessas coisas sobre a saúde, a diferença entre a pessoa ter uma perspectiva, uma expectativa de sobrevivência após a morte, o impacto disso na saúde, as experiências de quase morte, os casos documentados de reencarnação, as terapias de vidas passadas. O espírita precisa saber isso? Precisa. Precisa, para poder ter consistência. O neurônio está parado há muito tempo. Bota para funcionar. Bota para funcionar, que além de prevenir o mal de Alzheimer, né, é para isso que você acordou hoje de manhã cedo. Nosso horário é até 8:45, irmã? Não gosto de passar, não. Os espíritos... Não... Dirigente espiritual torce a minha orelha, né? Então, assim, espiritismo é religião, então nós fazemos a prece, nós remetemos a Deus, nós praticamos a caridade, nós buscamos estudar o Evangelho, nós buscamos pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o espiritismo é religião. Mas é também filosofia. Então, eu preciso conhecer os pilares da doutrina espírita e ver como é que eu levo isso para o mundo, como é que eu ponho isso em prática na minha vida, como é que eu faço isso valer, como é que eu experimento, porque essa coisa de acreditar numa coisa que você não experimenta, isso é crença. Crença. E crença é uma coisa cada vez mais difícil. Eu preciso ter mais do que crença. Eu preciso ter convicção. E eu só tenho convicção numa coisa que eu experimento. Eu ouvi falar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai lá e vê. Né? Então, e o espírita precisa ter vontade, busca, de estar em contato com as mentes que estão pensando o espiritismo para além daquela coisa limitada, que estão pensando o espiritismo em associação com a ciência, que aí os nossos horizontes vão se ampliando. Tá bom, queridos? Esse é o papel de todos nós espíritas na atualidade. Obrigado pelo carinho.